Está tudo pronto para o retorno colorado ao estádio Beira-Rio. Cerca de 40 mil torcedores devem acompanhar a partida entre Internacional e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. O estádio já está quase 100% pronto para retomar as suas atividades normais. Enquanto isso, o técnico Eduardo Cudê tem reforços para a equipe. Bustos, Vitão e Wesley devem retornar ao time titular. A gente fala também sobre um desfalque que o Inter terá, porque Rocher conduziu o Uruguai à classificação para as semifinais da Copa América contra a seleção brasileira e com isso está fora dos jogos pela Copa do Brasil contra o Juventude. Fabrício não pode atuar nestes confrontos e a oportunidade vai cair no colo de Antony, que foi titular no início da temporada. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 6 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o time que enfrenta o Vasco da Gama nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, houve o último treino com os portões fechados, preparando a equipe para enfrentar o Vasco da Gama. E algumas novidades positivas para o técnico Eduardo Cudê. Bustos, Vitão e Wesley treinaram normalmente e estão relacionados para a partida deste domingo. A tendência é que os três retornem à equipe titular. O Bustos dando um fim àquela especulação de quem sabe ele não estaria jogando em função do seu imbróglio contratual. Não, ele está relacionado e deve ir para o jogo. O Vitão recuperado das dores musculares e o Wesley recuperado do problema de pubalgia. A tendência é essa, tá? Um provável time do Inter para esse confronto não terá Thiago Maia, que ainda sente dores musculares, e nem Arangues, que ainda sente um problema no tornozelo. Fabrício, Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan é a tendência. O meio-campo de Rômulo, Wanderson, Bruno Henrique e Wesley. Na frente, Alan Patrick e Lucas Alário. É esse um provável time do Internacional para encarar o Vasco da Gama nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, tá? A gente fala também a respeito de Ener Valencia, que já está em Porto Alegre. Ele fez uma operação para vir dos Estados Unidos para Porto Alegre. Chegando, está sendo reavaliado, na manhã desse domingo será reavaliado do ponto de vista clínico e físico, mas não deve jogar contra o Vasco da Gama, tá? Na melhor das hipóteses, o Ener Valencia estará no banco de reservas, porque a expectativa do Internacional e o trabalho do Internacional vai ser para recuperar Ener Valencia para os jogos da Copa do Brasil, contra a equipe do Juventude. Jogos na próxima quarta-feira e no sábado subsequente, tá? Porque o Ener Valencia vai estar já à disposição, é o único jogador do Inter, e a gente já vai falar sobre isso, que volta da Copa América para esses dois confrontos e por isso o foco do Internacional em recuperá-lo o mais rápido possível, tá? Na tarde dessa sexta-feira, desse sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um outro assunto que envolve CT Parque Gigante e os impactos ambientais que se descorrem depois da tragédia, da enchente, que ainda não teve uma recuperação por parte do CT. O Inter vai iniciar uma discussão a partir de agora para saber se faz uma reforma, se faz algum tipo de estrutura diferente no CT Parque Gigante, se toma algum outro tipo de rumo naquela região, ou se, quem sabe, muda os planos. Não constrói o CT de Guaíba, não fica no CT Parque Gigante, encontra outra área mais longe do Guaíba para poder estabelecer sua estrutura de uma maneira um pouco mais segura. E eu explico essa discussão, como que ela vai se dar nesse vídeo que eu gravei na tarde deste sábado. É só clicar aqui para assistir, tá? Por quê? Agora a gente tem o retorno do estádio Beira-Rio nesse confronto contra o Vasco da Gama. Mais de 30 mil colorados já fizeram um check-in, tá? E a expectativa é de 40 mil torcedores no estádio. Um estádio cheio, um estádio lotado, pensando no confronto contra a equipe do Vasco da Gama, que marca esse retorno, né, emblemático do Inter ao seu estádio, algo muito solicitado pelo grupo de jogadores, pela direção, pela comissão técnica, pelo próprio torcedor que está há quase 3 meses sem ver o Internacional jogar dentro da sua casa. Esse retorno vai acontecer e vai ser muito marcante. O estádio vai estar cheio para acompanhar essa partida contra a equipe do Vasco da Gama. Aliás, o Inter lançou uma atualização sobre o estádio Beira-Rio que está quase 100% pronto, tá?
Por exemplo, o telão já está em funcionamento, o gramado, segundo o Inter, ainda não está 100%, mas tem condições de jogo. As chuvas dos últimos dias prejudicaram um pouco a finalização do processo de recuperação da grama. O túnel de acesso já tem todo o piso trocado, falta apenas o revestimento daquelas paredes laterais. O mobiliário já está em fase final de montagem, para salas e espaços prioritários, mas o mobiliário do vestiário, por exemplo, já foi totalmente restabelecido, a sala de coletivas já foi restabelecida, sistema de energia elétrica restabelecido, quase tudo restabelecido 100%. Um ou outro detalhezinho que ainda não está pronto, mas que não será problema para que o Inter possa operacionalizar o estádio Beira-Rio nesse domingo contra a equipe do Vasco da Gama, tá? Por último, eu quero falar sobre Copa América, porque o Inter agora sabe quando voltam Rocher e Borré, que é no fim da competição. Tanto Colômbia quanto Uruguai passaram para as semifinais da Copa América e com isso vão até o final da competição, porque mesmo se perderem na semifinal, tem a disputa do terceiro lugar. Então, até o dia 13 de julho, esses jogadores eles não vão poder voltar. Bom, o que se desenha a partir disso, tá? Que eles só estarão à disposição, talvez, para o confronto contra o Rosário Central, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Tanto o Sérgio Rocher quanto Rafael Borré. O Valência não. O Valência vai estar, como eu falei, à disposição para as partidas contra o Juventude. O que significa uma mexida no gol. Rocher não vai poder jogar contra o Juventude pela Copa do Brasil. E Fabrício também não vai poder jogar. Ele que vem sendo goleiro titular na ausência de Rocher, ele não pode atuar pela Copa do Brasil, porque ele já atuou pela competição vestindo a camiseta do Nova Iguaçu, inclusive enfrentando o Internacional. Isso faz com que nos jogos contra o Juventude, o goleiro titular seja Antony. E isso já está definido, porque o Rocher não volta e porque o Fabrício não vai poder jogar. Antony será o titular nos 2 jogos contra a equipe do Juventude. Até existe uma especulação de, se ele vai jogar contra o Juventude, já dá o jogo contra o Vasco para ele ganhar um ritmo de jogo. Mas isso não deve acontecer, tá? O Fabrício deve jogar mesmo o jogo contra o Vasco da Gama, e aí, no meio de semana, contra o Juventude, o Antony entra em campo como o titular do Internacional. Uma mudança no gol que vai acontecer nos jogos pela Copa do Brasil, tá? E Rocher e Borré, quem sabe, para o jogo contra o Rosário Central no dia 16 de julho. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds e passar as odds do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, né? Inter e Vasco da Gama. Odd do Inter, 1.5, empate 4.2. O Vasco tá pagando 6.66. Favoritismo total para o Internacional nesse confronto, tá? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!